Bom, tem um VT aqui do dia do Bolsonaro ou não? Eu não tô achando. Acho que tem sim. Vamos pedir aí pro Marcão? Vamos pedir pro Marcão o dia do Bolsonaro, porque não tá na minha ficha aqui. Coisas de Marcão. Se tiver, vamos colocar, Marcão, por favor. Com o Congresso ainda em férias, o presidente Jair Bolsonaro indicou o futuro líder do governo na Câmara. Será o deputado eleito pelo PSL de Goiás, Major Vitor Hugo, que chega como um marinheiro de primeira viagem. Será o primeiro mandato como parlamentar federal. Ele é advogado e consultor legislativo concursado. Outra novidade no início desta terceira semana do governo Bolsonaro é a indicação de um porta-voz para o presidente. Será mais um militar na equipe. Caberá ao general Otávio Santana do Rego Barros alinhar o discurso e evitar desencontros. Aliados defendiam a indicação de um porta-voz para centralizar a comunicação do governo com a imprensa. A expectativa é de que não ocorram mais contradições entre o que o presidente e seus ministros falam, principalmente quando se trata de medidas econômicas que podem afetar o funcionamento do mercado financeiro. O general Rego Barros, de 58 anos, comandava a assessoria de comunicação do Exército até a semana passada e se destacou pelo uso da internet e de redes sociais para divulgar manifestações dos comandantes militares. Ele chega na semana em que o presidente deve receber o texto da reforma da Previdência, elaborada pela equipe do ministro Paulo Guedes. Jair Bolsonaro quer dar suas sugestões antes de embarcar para o Fórum Econômico Mundial na Suíça, no domingo. A ideia é enviar o projeto definido ao Congresso no início de fevereiro, com a posse dos novos parlamentares e também dos reeleitos. Ai, gente, nós estamos lembrando aqui uma história, estava contando para o Senna de uma operação que teve aqui, e um general no comando e dando informações para a gente sobre, enfim, o que estava rolando, que operação era aquela, né? E uma grande amiga minha, Juliana Evers, que na época trabalhava no metro, aí a Ju, ô, tenente... Aí o homem fez o quê? Deu tiro pro alto? Não, teve reclamação. Ligou. Mas é duro, porque... Poxa vida, qual que é a diferença? Nossa, a diferença é imensa, mas a patente militar é uma coisa engraçada, que é um pouco confusa para quem não tem um mínimo de familiaridade, né? Ou não serviu, ou não estudou, ou não olhou, sei lá. É muito complexo mesmo para quem não entende da patente. É muito complexo. E o pessoal da caserna lá, os militares, precisam entender isso, que não é? É a mesma coisa. E eles fazem uma questão, porque eu sei que na hierarquia a diferença é imensa, eu sei, mas, pô, perdoa, né? Para eles é uma ofensa, né? Você chamar um general de tenente. É claro que o posto hierárquico do general está muito acima de um tenente, que é basicamente o primeiro posto de oficial, né, da polícia, do exército, do bombeiro, que é parecido à hierarquia de patente. General só tem no exército, não tem na polícia, não tem no bombeiro, não tem em outra corporação. Agora, a gente, por que a gente está falando isso no intervalo? A gente está falando por causa das nomeações. Porque aí, o general, né? aí que foi nomeado, o Rego Barros, ele é de 3 estrelas, é um posto acima do que esse que apareceu ali, porque a imagem é de arquivo, ele está com 2 estrelas. Então, ele é um general de 2 estrelas, general de brigada. É muito pouquinho perto do que ele já é. 3 é muito pouco, mais coisa. É verdade. É mais coisa. É general de divisão do Exército. E o comandante do Exército, lá, o general Mourão, é um general de 4 estrelas, que é general de Exército. Que é... Aí tem 5 também? Ou não pronto? Tem. Só 4 deu. 5 tinha no passado, que era o marechal, né? Agora, hoje em dia, é só de guerra. Marechal só existe em caso de guerra. Bom, olha, o que mostrou esse vídeo, eu fiquei muito satisfeita com a nomeação de um porta-voz. Isso é importante. Acho que o governo precisava disso. O porta-voz do Exército, eu vi hoje já um monte de críticas falando que ele tem posições, assim, extremamente conservadoras. Nossa senhora, mas o povo também, hein? Que se dane. O importante é ele escuta bem e reproduz com exatidão aquilo que ele vai, né, dizer para nós jornalistas
pastas que foi decidido. Isso para mim é a coisa mais importante, sabe, Sena? Só faltava... Porque eu acho que aquele governo sem um porta-voz estava fim da picada. Todo governo tem porta-voz. Agora só faltava o pessoal esperar que o porta-voz, um general de exército, ia ser sindicalista, né? Ia ser do sindicato dos metalúrgicos. Ia ter a ideia do pessoal do MST. É claro que é outra coisa. Agora, muito satisfeito. Agora, nesse aspecto ainda, Zezé, o porta-voz aí, ele vai ter a função técnica de fazer isso que você explicou. Agora, o governo Bolsonaro, além do porta-voz, precisa alinhavar o discurso também para essa questão de Twitter, né? Um ministro fala uma coisa, o presidente fala outra. Quer dizer, isso aí, o coitado do porta-voz não vai ter como consertar. Não vai. Se continuar assim. A desinformação, se não tiver um freio de arrumação, fala, gente, temas capitais, temas polêmicos, temas de decisão de governo, quem fala sou eu ou o porta-voz. Porque o pessoal começa a... ele não deve falar, não. Se cada um fulano de tal que fala, eu não falo. Se eu falar, me chama atenção, que eu sou muito ruim nisso. Então, mas tem que combinar antes com os russos, antes de chegar a público e falar alguma coisa. Porque senão eu vou falar pra você, viu? Você ficar perdendo mais tempo em desmentir o que foi dito do que governar, nós estamos na roça. Pois é. E a indicação do major para líder de governo, do governo na Câmara, de início eu fiquei bastante preocupada. Primeiro mandato, falei, vixe, minha Nossa Senhora. E por que eu fico preocupada? Eu fico preocupada porque eu sei da necessidade de se ter um bom articulista na Câmara para a gente poder realizar as reformas que o país pede, necessárias, né, fundamentais. Então, quando eu vi, eu falei, Nossa Senhora, ferrou-se. Só que aí eu fui ler quem é o cara, e embora ele seja realmente marinheiro de primeira viagem em relação a mandato, ele é assessor especial lá na Câmara dos Deputados, ele trabalha na Câmara. E ele tem, então, uma familiaridade muito grande, por exemplo, com o regimento da Câmara. E você sabe, Sena, o quanto o regimento é uma coisa complicada para quem chega a entender. E o quanto tem ali de cilada dentro do regimento que faz com que a pessoa sequer consiga votar uma matéria se ela não souber o regimento na ponta da língua. Então, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco mais tranquila, mas cheguei a me preocupar muito desse líder de governo ser essa figura marinheiro de primeira viagem. É verdade, porque um dos problemas que a presidente Dilma teve foi justamente um problema de articulação. Sim. Não foi só isso, claro, mas um dos problemas nevrálgicos do governo Dilma foi realmente a questão da falta de um articulador competente para unir lá os esforços dentro do Congresso e tal.